João capítulo 8, versículo 2, preste bastante atenção naquilo que Deus vai falar com você essa noite. Não deixa nada nem ninguém tomar a tua atenção, abra o seu coração. Você que não é batizado nas águas, já entendeu o que Deus está fazendo aqui hoje. Preste atenção na rica oportunidade que você está tendo nesta noite. Que você possa abrir os seus ouvidos espirituais e ouvir a voz de Deus. João capítulo 8, versículo 2 em diante, diz assim: de madrugada ele voltou ao pátio do templo, e o povo se reuniu em volta dele. Jesus estava sentado ensinando a todos. Aí alguns mestres da lei e fariseus levaram a Jesus uma mulher que tinha sido apanhada em pleno ato de adultério, e obrigaram ela a ficar em pé no meio de todos. E eles disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no ato de adultério, de acordo com a lei que Moisés nos deu. As mulheres adúlteras devem ser mortas a pedradas. Mas o Senhor, o que diz sobre isso? Eles estavam querendo prejudicar Jesus aqui. Versículo 6. E eles fizeram essa pergunta para conseguir uma prova contra Jesus, pois queriam acusá-lo. Mas ele se abaixou e começou a escrever com o dedo no chão. Versículo 7. Como eles continuaram a fazer a mesma pergunta, Jesus então endireitou o seu corpo e disse a eles: quem de vocês estiver sem pecado, que seja o primeiro a atirar uma pedra nesta mulher. Meu Deus. Depois abaixou-se outra vez e continuou a escrever no chão. Quando ouviram isso, todos foram embora, um por um, começando pelos mais velhos. Ficaram só Jesus e a mulher, e ela continuou ali de pé. Versículo 11. E Jesus pergunta para ela no 10: cadê os seus acusadores, mulher? Eles não estão aqui? No versículo 11 ele diz: ninguém, Senhor, está aqui. Respondeu ela. Jesus disse: pois eu também não condeno você. Vá e não peques mais. Diga amém por essa palavra. Põe a mão no seu coração e fala: Senhor meu Deus, eu estou na tua casa, preciso ouvir a sua voz, preciso de um milagre. Fala comigo hoje, em nome de Jesus, amém. Olha aqui para mim, diga assim comigo: Jesus venceu no deserto. Agora fala assim, bem forte: Adão fracassou no paraíso. Pois é, Jesus venceu no deserto, Adão fracassou no paraíso. Eu começo essa mensagem dizendo para você: observe que o lugar onde você está não é tão importante quanto as decisões que você toma. O lugar que você está não é tão importante quanto as escolhas que você faz na vida. O que vai definir se você vai ser um vencedor ou talvez um fracassado, como no caso de Jesus e Adão aqui, são as escolhas que você faz, são as decisões que você toma. Eu quero dizer para você por experiência própria: a sua história, ela muda ou ela mudará a partir do momento que você decidir mudar. Eu vou repetir isso: a sua história muda ou ela mudará hoje, se você quiser, a partir do momento que você decidir mudar de vida. E a verdade é que a maioria de nós já sabemos o que nós precisamos fazer, e também sabemos claramente o que nós precisamos deixar de fazer para que a nossa vida mude para melhor. Sim ou não? Para que o nosso casamento seja ainda melhor. Nós sabemos o que precisamos fazer, ou o que precisamos deixar de fazer, para que a família de repente tenha uma vida de mais qualidade e não uma vida automática. Para que a área financeira talvez flua melhor, para que o ministério seja mais leve, o chamado de Deus na sua vida seja mais leve. Então a maioria de nós, igreja, nós sabemos o que devemos fazer para viver o milagre de Deus na nossa vida, dentro da nossa casa, no casamento, na vida dos filhos. E eu particularmente, eu não convivo com você 24 horas, eu não sei o que você está vivendo nesse momento da sua vida. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você fez, o que está acontecendo nesse momento, em alguma área da sua vida. O que eu sei, eu posso afirmar para você, é que se você deixar Jesus entrar na sua vida, e hoje, e deixar Ele entrar por inteiro, esse final de ano, preste atenção, não estou falando o ano que vem, esse final de ano, poderá ser
melhor final de ano de tudo que você já viveu em toda a sua vida. Em toda a sua vida até hoje. Preste atenção aqui. Porque esse texto aqui conta a história de uma mulher, ó, e o texto diz que era uma mulher adúltera. Estou falando de uma mulher que está sendo conduzida agora pelas pessoas, redobra atenção, ela está sendo conduzida pelas pessoas para ser apedrejada do lado de fora da cidade, como manda a lei. Mas observe que vai ter aqui uma mudança de trajeto. Deus está querendo mudar o trajeto de algumas pessoas aqui hoje. Vai ter aqui uma mudança de trajeto, de percurso, porque ao invés de levar a mulher para ser apedrejada agora direto, eles vão levar ela primeiro até Jesus. Diga glória a Deus. Deixa eu fazer algumas perguntas para você aqui, para que a mensagem fique um pouco mais clara para você, no seu entendimento. Essa mulher era adúltera, o texto diz que sim. Essa mulher era adúltera, sim ou não? Então, vivendo na época onde a lei prevalecia, ela sabia já que o ato do adultério seria punido com um apedrejamento até a morte. Sabia disso, sim ou não? Ela sabia. E a pergunta que eu faço é, então por que ela adulterou? Diga, porque ela quis. Aqui Deus começa a falar com alguém. Ela adulterou porque ela quis, porque a lei todo mundo conhecia de cor e salteado. Então quando você olha para a leitura e vê essa mulher aqui sendo levada agora ao apedrejamento, você fica talvez com pena dela. Sim ou não? Fica, você fica. Mas a questão é que ela sabia que o adultério geraria pena de morte para ela. Então, olhando pelo lado de que ela já sabia, pelo lado da lei, do que a lei dizia, se isso não é escolha própria, é no mínimo suicídio. Concorda comigo? Sim. Ela sabia o que ia acontecer. Mas pasme você, está assim de suicida por aí. Está cheio de suicida por aí. Pessoas que sabem que não deve fazer algo, mas faz. Pessoas que sabem que não deve continuar fazendo algo e continua fazendo. E não adianta você ficar chocado talvez com o caso dessa mulher aqui, porque talvez você pode estar chocado com você mesmo. O que eu vou falar hoje para você aqui não se trata apenas do adultério que essa mulher cometeu. Não se trata só disso. Ela sabia que o adultério era pena de morte, e mesmo assim, ela foi lá e ela adulterou. Então, diante da lei, ela merece morrer. Diante da lei, não estou falando da graça, do amor de Deus, o favor merecido de Deus sobre nós. Mas diante da lei, eles viviam na época da lei, então ela merecia morrer. Ela sabia que não deveria ser feito aquilo. Uma pergunta rápida: tem alguém com dó dela aí? Não precisa responder não. Só responde para você. Mas sabe qual que é o problema? É que provavelmente não era a primeira vez. E aqui eu começo a pregar para alguém. É que provavelmente não era a primeira vez que essa mulher estava adulterando. Ela foi perdendo medo. Ela já tinha feito isso algumas vezes. Sabe por quê? Porque talvez das outras vezes deu certo. Ninguém descobriu. Ninguém ficou sabendo. Olha aqui para mim. Assim é o pecado. E quando alguém escapa de algo que é errado, a pessoa não entende que pode. Ela entende que ela pode fazer de novo. Ela não consegue entender que é Deus, com a sua infinita misericórdia, dando uma chance para ela se arrepender e voltar atrás. Ela não entende que a graça de Deus alcançando ela para ela se arrepender. Ela continua fazendo. Ela acha que vai se livrar sempre. Ela acha que nunca ninguém vai descobrir. Escuta o que eu quero te dizer. Você pode enganar muitas pessoas por muito tempo, mas o próprio Deus não vai permitir você enganar a todos por todo o tempo. Você não pode mentir para você mesmo. Uma hora a casa cai, a vergonha chega. Ela fez o que não deveria fazer um dia. Ela fez o que não deveria fazer 2 dias, 3 dias, não sei quantos dias. Ela foi fazendo o que não devia, até que um dia, meu Deus, pegaram ela na mentira. Pegaram ela no adultério, no erro que ela cometeu. E o que me chama a atenção aqui, igreja, é que ela estava adulterando com um homem, sim ou não? Sim, ela estava adulterando com alguém. Mas cadê esse homem? Eu comecei a analisar esse texto, falei, cadê esse homem que essa mulher estava adulterando? Por que só ela agora vai pagar o preço? Danilo, o que você está querendo dizer com isso?
É que muitas vezes, meu irmão, pessoas vão te levar a fazer coisas erradas. Preste atenção. Eu estou falando diretamente com alguém que está aqui muitas vezes, como já aconteceu várias vezes. Pessoas te levam a fazer coisas erradas, e quando der errado, a casa cair, elas vão subir e vão te deixar sozinho com o problema. Elas vão sumir, elas vão te deixar sozinho com o B.O. O cara sumiu do mapa, porque você não vê ele falar do texto dele aqui. Sumiu do mapa e agora sobrou para ela, porque agora só ela vai morrer. E diante da lei, ela merece morrer. E agora está sendo levada para fora da cidade, provavelmente seminua, porque o texto diz que pegaram ela em pleno ato do adultério. No pleno ato. Não deu nem tempo. Eu não estava lá, mas talvez alguém falou: opa, peraí, deixa eu pegar minha pedra aqui também. Alguém deve ter falado isso, né? Porque para jogar pedra quando alguém erra, aparece um monte. Quem está entendendo isso aqui, diga amém. Mas a verdade é que o povo não tem culpa. O julgamento é do ser humano mesmo. O problema é que cada ação tem uma reação. Cada escolha, cada decisão, certa ou errada, tem uma consequência. Escolha certa, consequências positivas. Decisões erradas, consequências negativas. O que eu quero que você entenda com tudo isso aqui é que essa mulher fez algo muito sério, muito sério. E agora, diante da lei, parece, tudo indica que ela vai morrer. E pela lei ela merece isso, repito. Pela lei ela merece isso. Isso porque ela sabia que era errado. Mas Deus vai fazer uma intervenção aqui agora. Diga glória a Deus. Pelas escolhas erradas dela, talvez tinham consequências drásticas para ela. Mas Deus, aquele dia, vai fazer uma intervenção. Isso é a graça de Deus. Sabe o que é a graça de Deus? O que significa graça? Favor imerecido de Deus. É algo que você não merece, mas Deus assim Deus faz por você. Isso é a graça dele que te alcança. Diga glória a Deus. Deus naquele dia ia dar uma oportunidade, como está dando para algumas pessoas aqui hoje. Deus naquele dia ia dar uma oportunidade para aquela mulher. Uma oportunidade de uma nova vida para ela. E não porque Deus teve pena dela, porque escuta o que eu vou te falar, Deus não tem pena de ninguém. Eu falo isso sem medo de errar. Deus não tem pena de ninguém. Deus queria dar uma oportunidade de mudança de vida para ela. Por quê? Porque Ele queria que ela mudasse de vida. Eu não sei o que você tem passado, mas Deus, Ele permite às vezes coisas acontecerem na nossa vida. Tudo para que a gente possa enxergar o tamanho do amor e do cuidado dele com a gente. E às vezes, muitas vezes, as coisas que Deus permite acontecer são coisas que você não gostaria de passar. E elas chegam assim, ó, de repente. É um diagnóstico que bate na porta. É um problema no meio da família, no casamento. É uma porta que se fecha quando você mais precisa. É tanta coisa. Mas no final, tudo que Deus permite é com um único objetivo: para que o nome dele seja glorificado na sua vida. E aqui Deus começa então a falar com alguém, ou melhor, continua falando com alguém, que já era para você talvez está envergonhado, está morto há muito tempo, pelas escolhas erradas que você fez. Meu Deus, tanta coisa já deveria ter acontecido, talvez nem aqui era para você estar mais. Então preste atenção, porque se você está aqui hoje ouvindo essa palavra ainda, irmão, vivendo esse momento aqui, não tenha dúvida, é porque Deus quer, Ele tem uma oportunidade de mudança de vida para você. Porque o desejo de Deus é que você tome uma atitude, que você cresça, que você se posicione, que você renuncie a algumas coisas da sua vida, para que você passe a viver o que Ele tem reservado para você. E talvez já deveria estar vivendo. Deus está dizendo para alguém aqui: eu quero, aleluia, eu quero que você mude de vida. Eu quero que essa noite você tenha ouvidos espirituais para entender o que eu estou falando e que você possa recalcular a sua rota. E alguém ali no meio daquela multidão então decide dizer: nós vamos apedrejar ela agora? Não, não vou apedrejar agora não. Sabe o que vamos fazer? Vamos levar ela antes lá no templo onde Jesus está. Para que isso? Vamos levar, vamos perguntar para ele o que ele acha, porque eles estavam vivendo na época da lei. Aí eu te pergunto, pelo que dizia a lei,
Eles precisavam da opinião de Jesus para matar aquela mulher apedrada? Não, claro que não. Porque eles tinham a lei a favor deles. A própria lei era a base para eles apedrejar ela. E ninguém era louco de contrariar a lei que Moisés deixou. Porque questionar a lei de Moisés era considerado blasfêmia, um pecado contra o próprio Espírito Santo, um insulto contra o próprio Deus. Ninguém ousava fazer isso. Então a intenção deles aqui qual era? Era só tentar prejudicar Jesus. Eles pensaram, sabe o quê? Vamos raciocinar junto aqui? Vamos perguntar para Jesus o que ele acha? Nós estamos na época da lei. Se devemos apedrejar ela ou não. Se Jesus disser que devemos apedrejar, nós vamos confrontar ele, que ele diz que é todo o amor. Vamos confrontar ele dizendo que você prega o amor, mas você não vive o amor então? Quem está entendendo? E se ele falar que não é para apedrejar, a gente acusa ele de blasfêmia. Está indo contra a lei. Não tinha escapa. Não tinha escapatória. Se ele falar para não apedrejar, a gente já acusa ele de blasfêmia, pronto. Ele está falando, fala que ele está passando por cima da lei. Nós já vamos matar a mulher e vamos matar Jesus também. 2 coelhos numa pedrada só. Quem está entendendo, diga amém. Era a lei dos religiosos. Era a linha de pensamento dos religiosos aqui. E eles chegaram então no templo. O texto diz que eles chegam. Jesus está pregando a palavra, aqui no versículo 4. Jesus está pregando a palavra, eles entram, ele joga a mulher na frente dele. Você já deve ter assistido aquela série, né? Aí ela cai assim na frente de Jesus com um pedacinho de pano, pequenininho. João capítulo 8, versículo 4, diz aqui, ó. E eles disseram: mestre, essa mulher foi apanhada no ato de adultério. De acordo com a lei que Moisés nos deu, as mulheres adultas devem ser mortas à pedrada. Mas o Senhor o que diz sobre isso? Jesus não falou nada. Jesus simplesmente abaixou, você conhece o texto, e ele começa então a desenhar, ou escrever, ou fingir que estava escrevendo no texto ali, fingindo a palavra correta, mas talvez ele estava buscando uma direção no Espírito Santo. Diga glória a Deus. Senhor, e agora? Eu estou no meio de um ataque espiritual aqui, eles estão querendo me prejudicar, eu preciso da sua direção, Pai. É isso que falta na gente às vezes. Discernimento para buscar uma direção de Deus. Todos os acusadores de plantão ali estavam esperando a resposta de Jesus, mas Jesus não agiu por impulso. Diga glória a Deus. Não haja por impulso. Deus está falando com alguém aqui. Momento de crise não é momento de tomar decisão. Momento de crise não é momento de você abrir a sua boca, não é momento de você agir por emoção, baseado num sentimento. Momento de crise é momento de você colocar a aguinha na boca e fazer um propósito de não engolir. Falar nada. Porque a direção virá. E quando vem a direção, a Bíblia diz que Jesus se levanta e diz: aquele entre vós, aleluia, que não tiver pecado, que seja o primeiro a tirar a pedra nessa mulher. Oh, aleluia. Que direção maravilhosa. Em seguida ele abaixa agora e deixa as pessoas refletir sobre aquilo. E ele continua ali a escrever, a passar o dedo ali no chão. Sabe o que Jesus fez aqui? Escute isso. A lei de Moisés dizia que as testemunhas oculares, a lei dizia, ele disse assim, ó, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Mas todo mundo ali conhecia a lei de cor e salteado. E sabe o que a lei dizia? Que as testemunhas oculares, o que é isso? Aquelas que presenciaram o fato. A lei dizia que aqueles que viram e acusaram a mulher, eles é que presenciaram, eles que deveriam atacar a primeira pedra. E agora, será que era verdade ou era mentira? Porque a Bíblia diz que todos soltaram as pedras. O primeiro a atacar a pedra tinha que ser aquele que viu. E não poderia ser um só. Tinha que ter no mínimo 2 testemunhas para isso acontecer. Um só não adiantava falar. Diferente do que muitas pessoas pensam, igreja. Jesus aqui não estava falando com o povo. Ele estava falando direto com essas 2 testemunhas. Os que disseram que viram a mulher em pleno ato. Até porque todos ali conheciam a lei. Jesus aqui está dizendo: ei, vocês que presenciaram o fato, atira a primeira pedra. Diante de Deus, sabendo que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, e que todas as coisas estão nuas, claras e patentes aos olhos daquele que um dia havemos de prestar contas. Vocês que disseram que viram, atire a primeira pedra.
Em seguida Jesus abaixa de novo e começa a escrever. E quando ele faz essa pergunta, ele está simplesmente tirando o foco da mulher e colocando o foco agora, sabe em quem? Nas testemunhas. No linguarudo. Que não pode resolver o problema da mulher, mas só está querendo prejudicar. Imagina como eles ficaram? Imagina como eles devem ter ficado agora, um olhando para o outro, talvez sem graça, não sei se era verdade, se era mentira, mas deve ser mentira, porque soltaram a pedra. Um olhando para o outro, sem graça, coçando a cabeça. Eu não queria tacar a pedra mesmo, taca você. Eu também acho que não é melhor não. Já que os olhos do Senhor tem em todos os lugares, né? A gente não crê nem no que a gente está pregando, hein? E o texto vai dizer que eles foram jogando as pedras fora, e foram saindo um por um, dos mais velhos aos mais moços, porque quem tem mais idade tem mais pecado também. Meu Deus, isso é coisa minha, gente. Quem está entendendo, diga amém. E eu fico imaginando agora, a hora que Jesus perguntou, gente. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Pedro, sabe que Pedro era um homem sanguíneo, né? Sanguíneo e hemorrágico. E eu imagino Pedro agora, quando ouviu aquela pergunta, ele deve ter dito, eu já vou ali, já volto, porque eu já não estou bem, eu estou nervoso. Aí ficou só Jesus e a mulher. Jesus olha para ela e fala, filha, agora, cadê os seus acusadores? Eles não te acusam? Não, foi então, quanto menos eu também não te acuso. Agora eu vou falar uma coisa para você. Vê se cria vergonha na sua cara, entenda o tamanho do livramento que eu estou te dando hoje. Vai e muda de vida. Vai e não peques mais. Vai e não continue, meu Deus, não continue fazendo as mesmas coisas, esperando que o resultado será diferente, porque isso nunca vai acontecer. Jesus poderia ter dito para ela, pode ir embora. Mas ele disse, vai e toma uma atitude. Eu poderia pregar para você aqui hoje, falar, vai embora, bênção apostólica, vai embora. Mas eu sou obrigado a falar, vai, entenda o que Deus está falando para você, vai embora hoje, você vai embora em nome de Jesus. Mas vai e toma uma atitude. Reconheça o que Deus, os livramentos que Deus já te deu, muda de vida. Reconheça, tenta entender a oportunidade que está diante de você hoje. Entenda isso. Pela lei aquela mulher merecia morrer, gente. Ela merecia a morte, a lei dizia isso. Mas Jesus entra na situação, como está entrando na vida de alguém aqui hoje, e está dando uma oportunidade para ela. Você cometeu um erro, irmão, não sei, alguma área da sua vida, talvez no seu casamento, talvez no teu chamado, no teu ministério, ou qualquer outra área da sua vida. E talvez agora você está achando que para você não tem mais jeito, porque você cometeu um erro. Eu mereço morrer mesmo, eu mereço ficar sozinho, eu mereço sofrer. Jesus te fala hoje, ainda tem jeito, só depende de você. Só depende de você. Só não será do seu jeito, ele está falando. Ainda tem jeito, só depende de você, mas não será do seu jeito. Mas se você quiser mudar de vida, ainda tem jeito. Só não vai ser do seu jeito. Vai ser do meu. É Deus que está falando, não é o meu também não, viu? Viu, Jonas? Ô Jonas, Jonas, é de barco ou é de peixe, Jonas? Mas que você vem, você vem. Jonas foi teimoso, né? Teimou, foi de baixo, dentro da barriga do peixe. Poderia ter ido de cruzeiro, de navio, bonitinho, de barquinho. Coisa chique. Mas Deus está falando, é de barco ou é de peixe, mas que você vem, você vem. Entenda o sinal que eu estou te dando, hein? A oportunidade que eu estou te dando. Esse texto aqui, igreja, mostra que Jesus é misericordioso na nossa vida. Mas o que você não pode é sair daqui hoje e achar que da mesma forma e agir da mesma forma que antes. Deus está falando, muda a sua vida, corrija a sua rota, conserta o que está errado. O que eu já fiz você entender. Deus não está te pedindo nada que você ainda não tenha entendido. Aleluia.
Porque para você viver algo diferente na sua vida daqui para frente, você vai precisar tomar algumas atitudes. Você que talvez cometeu um erro, a misericórdia de Deus está te alcançando hoje. Diga glória a Deus. É isso, a misericórdia de Deus te alcança hoje. E muito cuidado para que você não jogue fora essa oportunidade que você está tendo. Ou melhor, que Ele está te dando. Quantos estão a fim de mudança aqui? Diga amém. Quantos querem viver o melhor ano da sua vida, 2026? Pessoas aqui que vai entrar janeiro de 2026 recebendo um grande presente de Deus. Presta atenção nisso. Ele vivia sentado ali, ó. Eu lembro de Bartimeu que vivia sentado à beira do caminho. Preguei isso esses dias, pedindo esmola. Todos que passavam por ali, irmão, e ele pedia esmola. Bartimeu ali sentado, quando de repente ele escuta um barulho, uma multidão passando, pessoas glorificando. Quando Bartimeu ouve dizer que é Jesus de Nazaré que estava passando, Bartimeu na mesma hora deve ter pensado: pronto, não dá mais para pedir esmola. Eu preciso fazer alguma coisa agora para chamar a atenção desse Jesus. Que eu tenho ouvido aqui, ó. Eu tenho ouvido funcionando, eu tenho ouvido pessoas falar aqui, ó. Eu fico à beira do caminho, mas no caminho eu escuto pessoas falando que esse Jesus aí está curando o cego, está purificando o leproso, que ele faz milagre. Eu preciso fazer alguma coisa agora para chamar a atenção desse Jesus, a ponto dele parar para mim e mudar a minha história. Eu preciso, em outras palavras, eu preciso aproveitar essa oportunidade agora, porque eu não sei se Jesus vai passar aqui de novo. Eu preciso fazer alguma coisa, porque se eu perder essa oportunidade e ele não passar mais, nunca mais meus olhos se abrem. E quer saber? Os estudiosos dizem que realmente Jesus não passou por Jericó 2 vezes. Naquele dia, se Bartimeu não grita para chamar a atenção de Jesus, teria morrido cego. Entenda o que Deus está falando. Aproveite a oportunidade que está diante de você. Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Não está enxergando, não, mas tem boca funcionando. Tem coisa que está dando errado, irmão. Tem coisa que não está funcionando em alguma área da sua vida, não é? Ele era cego, mas não era mudo. Tem coisa boa acontecendo. Tem muita coisa funcionando, indo bem na sua vida. Ele não enxergava, mas ele usou aquilo que estava disponível para ele. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E na mesma hora, as pessoas que estavam do lado dele, o texto vai dizer, que falava assim, ó, e as pessoas o repreendiam e mandavam ele calar a boca. Cala a boca, cego, ele não vai te ouvir, você é apenas um cego. E o texto diz, mas ele clamava ainda mais alto: Jesus, agora ele foi abusado, ele não falou nem Jesus, ele falou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, vendo a perseverança dele, parou e disse: chama o cego. Você conhece a história. Quem será que foi chamar o cego? As mesmas pessoas que tentou calar ele. Sabe o que Deus está falando aqui? Quando você decide chamar a atenção de Jesus, como algum de vocês vai fazer hoje aqui, tomar alguma decisão de batismo, de cumprir o mandamento de Jesus, que aquilo é um mandamento de Jesus, ó. Ele que falou: quem crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quando você decide chamar a atenção de Jesus, pessoas da sua volta talvez vão tentar te calar. Está pegando isso aqui? Pessoas vão tentar te parar, mas a chave da vitória chama-se perseverança. Você escutou os testemunhos aqui hoje, é a perseverança. Jesus falou: traga eles aqui, e eles trouxeram, e falou: o que queres que eu te faça? Eu quero ver de novo. Eu falei: então veja, você está curado. Repara que Jesus chama ele de uma forma, Bartimeu chama Jesus de uma forma diferente, uma forma que ninguém chama. Ele chamou Jesus de uma forma diferente, e ele alcançou um resultado diferente. Diga glória a Deus. Porque chamou Jesus de uma forma diferente, ele alcançou um resultado diferente. Sabe o que eu aprendo aqui? Quando eu começo a fazer coisas que ninguém faz, eu começo a ter resultado que ninguém tem. Aleluia. Jesus, todo mundo chamava ele de Jesus, mas Jesus, filho de Davi. Quando eu começo a viver o que ninguém vive, aleluia. Quando eu começo a fazer coisas diferentes, eu começo a viver o que ninguém vive. Quando eu começo a fazer coisas diferentes, eu experimento coisas que ninguém está experimentando. Quando Bartimeu começou a clamar por Jesus, o texto diz que as pessoas mandaram ele calar a boca. Irmão, persevera, não deixa ninguém te parar, não deixa ninguém te calar, não. Vou falar uma coisa para você, que tem muita gente que não vive os milagres de Deus. Sabe por que não vive? Porque elas não querem que você vive também.
Tem muita gente que não vive o milagre de Deus porque elas não querem que você vive. E você vai precisar conviver com esse tipo de inveja, porque isso tem em qualquer lugar. Tem dentro do seu trabalho, no meio da sua família, no seio da igreja. Porque a igreja, se você não sabe, não é lugar de pessoa santa, é lugar de pecador arrependido. É por isso que eu estou aqui, é por isso que você está aqui. Nós estamos aqui tentando ser pessoas melhores a cada dia. Isso não tem nada a ver com religião. Porque Deus é o Deus. O Deus do céu é o Deus daqui, é o Deus da católica. Quem está entendendo isso aqui? Deus é Deus, irmão. O problema da religião é o homem. Por isso que Jesus nunca se envolveu com religião. Eu particularmente, assim como Jesus mostra na Bíblia, eu não gosto de religião e não gosto nem de religioso. Quer ver como é que as coisas mudam? Por quê? Porque religião prende as pessoas. Jesus liberta. Religião coloca um contra o outro. Você está errado, a minha que está certa. Jesus une as pessoas. É totalmente diferente. E Jesus nunca falou, eu sou uma religião. Não, ele disse, eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. E olha que interessante. Olha aqui, olha para cá. Está tudo no singular. Ele fala assim, eu sou um dos caminhos. Não, ele fala, eu sou o caminho. Sabe o que é isso? O único caminho. Eu sou a verdade. Não tem plural. A única verdade. E eu sou a vida. Não tem dois estilos de vida. Eu sou o caminho. Ou você está no caminho ou você está fora do caminho. Ou você está na verdade ou você está na mentira. Ou você está com a vida que é Jesus, ou você está num projeto de morte. É uma morte eterna. Então você precisa aprender a andar com pessoas que te empurram para frente. E não com pessoas que têm te empurrado você para trás. Pronto, falei, Jesus. Ande com pessoas que te aliviam o fardo, meu irmão. E não que traz mais problema para a sua vida. Receba essa palavra, coloque ela no seu coração. Ande com pessoas que te empurram para a vitória. E não que puxam você para a derrota o tempo todo. Irmão, escuta o que eu vou te falar aqui. Nenhum homem pode te dar o que Jesus tem para te dar. Vou repetir. Nenhum ser humano na face da terra tem para te dar o que Jesus tem para te dar. Homem nenhum pode fazer por você o que Jesus tem para fazer na sua vida e o que Ele quer fazer. Não é só na sua vida não, no seu casamento, na sua família, nos seus negócios, na vida dos seus filhos, em todas as áreas da sua vida. Você não tem ideia do que Jesus quer fazer na sua vida? Sabe o que Ele quer fazer? E está tudo pronto e preparado. A Bíblia diz que aquilo que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, que não penetrou no coração humano, você não consegue nem imaginar, é aquilo que Deus tem preparado, não vai preparar, tem preparado para aqueles que o amam. Está tudo pronto. O que falta é a gente se posicionar para Ele poder liberar. Está tudo pronto. É coisa que você nunca viu, nunca ouviu, não consegue nem imaginar. Eu encerro essa mensagem, caminho para o final aqui, ó. Olha aqui para mim, entenda isso. A mulher foi apedrejada? Diga não, sem medo de errar. Bartimeu foi cego? Continuou cego, morreu cego ou não? Não? Pastor Danilo morreu nas drogas? Por que não? Porque Jesus entrou na vida deles. Porque Jesus entrou na vida deles. Presta atenção no momento que Deus preparou para você aqui hoje. Você está no lugar certo. Eu estou pregando aqui. Você está no lugar certo. Você está na hora certa. Você trouxe o seu problema para o lugar certo. Quem pode solucionar o seu problema está aqui. Diga glória a Deus. Você só precisa agir. Só que tem um segredo aqui. É hoje. Você precisa agir e é hoje. É agora. Porque ninguém pode fazer por você o que você precisa fazer, irmão. Nem Deus pode fazer para você. Deus é um Deus reativo. Se você não age, Ele não reage. A Bíblia mostra isso o tempo todo. Buscar-me-eis, me achareis. Buscar-me-eis, ação da minha parte. Eu achar a Deus é reação da parte dEle. Bata e a porta será aberta. Pedi e dá-se-vos-á. Eu bater, a porta se abrir. Eu bato, eu faço a minha parte. Deus faz a dele de abrir a porta. Quem está entendendo? Eu peço, eu recebo. Entenda o que Deus está falando aqui. E só existe 2 dias que você não pode fazer nada na sua vida, a não ser o hoje. Tem 2 dias que você não pode fazer nada, o ontem e o amanhã. Vou repetir, 2 dias que você não pode fazer nada, nem se você quiser, o ontem e o amanhã. Por quê, Danilo? Porque o ontem já passou, meu irmão. E o amanhã não existe. Você não sabe nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. O amanhã é incerto, o amanhã não chegou.
que você está querendo dizer com isso? Pelo amor de Deus, irmão. Para de deixar para amanhã o que você deve fazer hoje. Para de procrastinar. Deixar para amanhã o que você pode e deve fazer hoje. Não atrase mais o que Deus tem na sua vida. Segunda-feira eu começo, dia 1º eu pego firme. Quer vergonha na cara? Dia 1º, dia 31 é o último dia. Quantas vezes eu falei isso? Vou arrebentar hoje. Dia 31, dia 1º, eu sou um homem sóbrio. Nunca mais eu bebo, nunca mais eu cheiro cocaína. Nunca mais eu faço nada. Dia 1º aí eu lá usando de novo. A raiva era tão grande que eu falava, agora que eu já usei mesmo, vou usar só esse restinho de ano que falta, depois eu tento de novo. E assim foi 15 anos. Dia 1º, segunda-feira. Tem coisa na sua vida, eu vou falar. Tem gente que precisou ouvir isso. Tem coisa na sua vida que já era para ter dado certo, acontecido, está tudo pronto. No meio da família, lá na casa, dentro do trabalho, na área profissional, financeira. Mas a falta de posicionamento com Deus é que tem atrasado isso na sua vida. A falta de um compromisso na vida espiritual, um exemplo para os seus filhos de estar firme na presença de Deus, ensinando um caminho correto para eles, sendo uma referência espiritual para eles, tem atrasado maravilhosos planos de Deus na sua vida. Mas ainda há tempo. Você está aqui hoje ouvindo essa mensagem, dá tempo. Ninguém consegue, irmão, fazer nada amanhã. Pastor, eu vou mudar amanhã. Então muda que eu quero ver. Muda que eu quero ver. Eu vou parar de beber e parar de fumar amanhã. Deve ser por isso que você não conseguiu até hoje. Porque amanhã. Eu vou emagrecer, vai. Amanhã? Tá certo. O amanhã não existe. Ninguém compra o amanhã, ninguém muda o amanhã, ninguém muda amanhã, ninguém ama amanhã. Ninguém renuncia amanhã, ninguém aceita Jesus e se batiza amanhã. É hoje, é agora. É agora. Felipe batizou o eunuco, falei, o que me impede? Não me impede nada, você crê? Uma poça d'água ali, vai agora, filho. É hoje, não deixa para amanhã não. O amanhã não existe. E sabe por quê? Porque quando amanhã chegar, ai meu Deus, que confusão é essa? Já é hoje de novo. Quando amanhã chegar, é hoje de novo. Vamos lá, vamos terminar aqui para a gente orar então e tomar as decisões necessárias. Eu pergunto para você e você responde em alto e bom som, ok? Bem alto. Qual é o dia mais importante da sua vida? Ó, tá vendo como que você sabe? Você é inteligente. Qual é o dia que você vai matar esse seu eu e quebrar o seu orgulho? Qual é o dia que o seu milagre vai se concretizar e acontecer? Qual é o dia que o Senhor vai te dar a vitória completa? Então olha aqui para mim. Então para com esse negócio de amanhã. Semana que vem, segunda-feira, 2026, é hoje, irmão. Hoje é a hora do teu milagre. Você tentou, eu estou falando com alguém aqui que você já tentou um monte de coisa, você já tentou um monte de lugar e não deu certo. Já tentou clínica, psiquiatra, que é psicólogo, foi no centro, foi no calçadão, foi na macumba, na boa cumba, você foi em um monte de lugar. Já mandou benzer, constelou, tem tanta coisa, né? Constelou, até as estrelas está consultando. Ah, consultar aquele que criou a constelação, rapaz. Jesus criou todas as estrelas. Fala a verdade. Bartimeu não morreu cego. A mulher não foi apedrejada. Eu não morri nas drogas. Você já aconteceu muita coisa na sua vida. Por quê? Simplesmente porque Jesus entrou na nossa vida, irmão. E o que essas histórias têm em comum? Jesus. E esse mesmo Jesus está diante de você hoje. E assim como Ele mudou a minha vida, a vida de várias pessoas aqui, Ele pode mudar a sua vida também. Tudo que você precisa é fazer a sua parte. Mas você precisa fazer hoje e não amanhã. A equipe de louvor pode subir, por favor. Eu termino dizendo para você, olha aqui para mim.
Se você precisa perdoar, perdoe hoje. Essa semana que passou, em 3 dias eu fiz 3 velórios. 2 velórios, um eu participei. 2 eu preguei. E eu dizia isso para as pessoas: eu não vou vir aqui para pregar para morto, não. Eu não vim aqui para pregar para quem está aqui, porque quem está aqui não está mais aqui. Só está o corpo dele. A Bíblia fala, e foi um confronto. Foi assim, ó, a Bíblia diz que quando a gente morre, imediatamente o espírito volta a Deus, porque o fôlego de vida é dele, isso ele não negocia. O espírito volta a Deus, por isso que o corpo cai. O corpo do pó veio para o pó voltará, que é o que está acontecendo aqui agora. Daqui a alguns dias já vai ser comido pela terra. A alma vai estar aguardando aquele grande dia. Eu não vim aqui para pregar para essa pessoa, porque ela não está mais aqui. Uma base disso é o ladrão da cruz. Falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Não é que daqui 7 dias também não. Então, presta atenção. E eu falava: comece a usar esse momento aqui agora. É bom que você está diante desse caixão, que você está vendo essa realidade aqui, ó. Começa a usar esse momento para refletir sobre as pessoas que ainda estão vivas do seu lado, porque essa ainda dá tempo. Ame enquanto pode amar, perdoe enquanto pode perdoar. E ali Deus foi dando a direção. Eu acho que só o morto não levantou a mão para aceitar Jesus lá. Eu amo pregar em velório por causa disso. Presta atenção. Ame enquanto você pode amar, perdoe enquanto você pode perdoar, porque depois que está aqui dentro, eu falei, ó, aqui você pode falar que ama, que ele não escuta mais, pode mandar flor, que ele não está recebendo mais, pode oferecer ajuda, que não tem mais jeito. Quem está entendendo isso aqui? Então perdoe hoje se precisa perdoar. Talvez estou falando com alguém que você vai chegar na sua casa hoje. A vitória vai ser completa. Você tem um desejo de transformar a sua vida tão profundamente. Você vai chegar na tua casa hoje, talvez você vai mandar um áudio para alguém, se libertando, liberando perdão para alguém, ou pedindo perdão para alguém. Se precisa renunciar a algo, renuncia hoje. É droga, é bebida, é um pecado, é uma fraqueza que você tem. Está enfermo? Então somente creia que Ele vai curar você hoje. Fica de pé no seu lugar, por favor.